Boa noite, meus amigos. Espero que todos se encontrem bem nesse momento, apesar das dificuldades e do frio que estamos enfrentando. E assim pedimos que a espiritualidade maior nos inspire na reflexão dessa noite sobre o tema A Virtude da Caridade em Tempos de Pandemia. Para começar esse estudo, busquei no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Mandamento Maior, onde Allan Kardec estabelece a maior moral espírita sob a luz dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Com essa frase, que é um paralelo à máxima na época do catolicismo: fora da igreja não há salvação. E ele traz para o terreno da prática do bem, do amor ao próximo, destacando 3 aspectos fundamentais da caridade: a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas hoje vamos destacar o aspecto da caridade material, já que essa é a mais necessária em tempos de crise humanitária, como estamos passando, na questão das tragédias da natureza, catástrofes, hecatombes, crises sociais, econômicas, as epidemias, as pandemias que nós estamos passando atualmente. Para valorizar essa caridade, Kardec destaca na Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, um texto como quase sendo uma poesia que fala sobre a caridade, que diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. E acrescenta as características da caridade. A caridade é paciente, a caridade é branda, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária e nem precipitada, não se enche de orgulho. E conclui dizendo: agora essas 3, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Vejam bem, Paulo coloca a caridade acima até da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, independente de qualquer crença particular. Ele também define a verdadeira caridade não só na beneficência, mas também no conjunto de todas as virtudes do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. E aqui importa questionar-nos: mas o que é virtude? Bom, em síntese, virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Quer dizer que, se nós temos vontade, disposição para praticar o bem, sem nos precisarmos esforçar para tal, aí já teremos incorporado na nossa maneira de ser essa virtude. Mas continuando nossa reflexão, vamos ao Livro dos Espíritos, capítulo 12, onde Kardec, ao falar sobre a perfeição moral, pergunta aos espíritos na questão 893: qual a mais meritória de todas as virtudes? E vejam a resposta direta: todas as virtudes são sinais de progresso no caminho do bem. Todas as virtudes são sinais de progresso no caminho do bem.
Ou seja, se analisamos as virtudes que já temos, teremos uma noção do progresso que já conseguimos fazer no nosso caminho evolutivo. E ele continua a resposta. O sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do seu próximo, sem segundas intenções. Interesse pessoal sem segundas intenções. Quando praticamos a caridade, deixamos os interesses pessoais de lado e vamos ao encontro dos mais necessitados, ajudando onde for preciso, dentro das nossas possibilidades. E Kardec conclui a questão respondendo aí diretamente à pergunta feita. A mais meritória das virtudes é aquela que está fundada sobre a caridade mais desinteressada, ou como disse anteriormente, sem segundas intenções. É isso que Jesus nos diz com a brilhante frase, que a mão esquerda não saiba o que a outra faz. Penso que sempre que nos dispomos a fazer a caridade, o foco deve ser o próximo, o que precisa naquele momento, aquele que está em situação de necessidade, sem julgar a partir das nossas experiências de vida. Continuemos refletindo com Kardec, agora na questão 894, que começa com uma afirmação. Há pessoas que fazem o bem por um movimento espontâneo, sem que tenha que vencer nenhum sentimento contrário. Olhem que constatação de Kardec interessante. Alguns já praticaram o bem, já praticam o bem naturalmente, enquanto que para outros é praticamente um sacrifício fazer o bem. Podem até fazer, mas se arrastando. E aí que vem a pergunta. Têm elas tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Ou seja, aquelas que já fazem a caridade de forma natural, têm menos mérito do que nós outros que ainda precisamos lutar para fazer o bem? E vejam a resposta intrigante do Kardec. As pessoas que não têm que lutar é porque nelas o progresso já está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. O bem se tornou para elas um hábito. O bem se tornou para elas um hábito. Quando li esta resposta, me veio à mente a imagem do Chico Xavier ajudando a tantas pessoas que procuravam ele ou que ele buscava nas vielas de Uberaba e Pedro Leopoldo. Como também podemos pensar na irmã Dulce, no Bezerra de Menezes e tantos outros ícones da caridade. Mas com certeza temos também pessoas próximas, mesmo aqui em Torres, que também já realizaram um grande progresso ao ajudarem anonimamente aos moradores de ruas, às mães carentes, nos presídios, nos asilos. São eles que também já triunfaram outrora e o bem, a caridade, já é um hábito incorporado no seu jeito de ser. Que todas essas pessoas, famosas ou anônimas, nos sirvam de exemplo e incentivo para nós outros, agirmos no sentido de ampliar cada vez mais os bons hábitos que já estamos desenvolvendo em nós. A esse respeito, no livro Pensamento e Vida, Chico Xavier nos chama a atenção para esse assunto, dizendo: a lei do auxílio permite a solicitação,
mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Para que a ajuda não desajude. Muitas vezes nos encontramos numa saia justa e nos questionamos: até que ponto ajudar? Será que essa pessoa precisa realmente? É o momento propício de ajudar? Ajudar de novo? E por aí vai. Tantas perguntas que a gente procura. E é o momento do bom senso entrar em ação, analisar a situação, talvez até pedir algumas informações. E na dúvida, fazemos a nossa parte e deixemos a responsabilidade para a consciência da pessoa, sob as bênçãos de Jesus. Mais adiante ele escreve: refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos. Aqui, Emmanuel está em sintonia com Kardec na questão antes analisada, ao chamar a atenção para o socorro espontâneo, voluntário, sem ser constrangido a socorrer alguém, mas também não tocar tambor, alardear o bem realizado, o que poderia estimular nossa vaidade, nosso orgulho, tão prejudiciais à nossa evolução e à nossa felicidade. E na sequência ele ainda nos orienta: ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos a melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral para a nossa vida. Que consolo e incentivo para a prática do bem. Ainda mais se vier envolto em um sentimento amoroso, palavras confortadoras, com atitudes carinhosas. Aí sim teremos o apoio integral da espiritualidade para as nossas dificuldades constantes. E é isso que ele confirma ainda ao dizer: o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigências e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem é uma verdadeira prece e daquelas mais eficazes, sendo respondida pela espiritualidade em forma de cooperação para todas as nossas carências também, pois todas as temos, sendo supridas as nossas necessidades. E um outro livro interessante que fala muito sobre a caridade é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o Leon Denis escreveu maravilhosamente sobre a caridade, dizendo: assim, pouco a pouco, iremos construindo um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Um ideal moral certamente baseado no Evangelho de Jesus, que foi aprofundado, esclarecido por Kardec e tantos escritores, que nem o Chico Xavier e muitos que nós sabemos. E toda a doutrina e literatura do Espiritismo. E o Leon Denis ainda diz o seguinte: concentremos nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. A todos devemos tolerância, benevolência e até perdão. Qual é este ideal sonhado? Com certeza, o sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, como falou Jesus.
Portanto, trabalhemos nossa vontade para sermos tolerantes e benevolentes para com todos, perdoando aos outros e principalmente a nós mesmos, se ainda não possuímos tantos hábitos bons que a gente já gostaria de ter automatizado em nossa maneira de ser, mas ainda não temos. Mas mantenhamos a certeza que com as bênçãos divinas e nossa vontade, um dia teremos e seremos capazes de praticar todas as virtudes, aplicando o amar ao próximo como a si mesmo e até ao inimigo. E finalizando, agradeço pela oportunidade do Centro Espírita Caminho da Luz, aqui de Torres, de poder provocar uma reflexão sobre esse tema tão recorrente no Evangelho e na doutrina espírita. Que tenhamos todos um final de semana de muita paz, harmonia, procurando cada vez mais praticar a caridade fraterna. Muito obrigada e boa noite.